Continuação, Filipenses 1, 21, 26. Viver Paulo começa essa sessão com uma das mais dramáticas declarações que já saíram de sua pena ou a pena de qualquer outro autor em toda a história. Esse solene pronunciamento revela o ritmo com que o coração de todo crente deveria pulsar. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Mesmo que ninguém mais viva para Cristo, Paulo afirma, ele viverá. Em outras palavras, Paulo está dizendo, independentemente do que meus amigos ou inimigos estejam fazendo, eu vou viver para Cristo. Viver para Cristo não significa uma mera existência. Nem todo mundo que está vivo realmente vive. Em vez disso, ele se refere a viver a vida segundo a vontade de Deus. Isto é, para Cristo. Ele está decidido a viver com esse único intento de fazer tudo para Cristo. O verbo foi acrescentado pelo tradutor para efeitos de legibilidade. O que Paulo escreveu literalmente foi, para mim viver é Cristo. Com o seu dia na corte se aproximando, o resultado é incerto. Sua vida está agora passando diante dos seus olhos. Numa situação tão grave, Paulo faz essa ousada confissão de fé. Sua vida inteira está dedicada a Cristo. Tudo em sua vida está entregue a Cristo. O propósito apaixonado de todo o seu ser é conhecer e glorificar a Cristo. O resumo e a essência do seu estado atual estão guardados em Cristo. Cada momento de cada um de seus dias é vivido para Cristo. E é isso que significa ser cristão. Significa viver primordialmente para Cristo. Tudo mais é secundário. O falecido ministro britânico John Stott explicou a questão deste modo. Se tirarmos Cristo do cristianismo, estaremos arrancando suas entranhas. Não ficará praticamente nada. Cristo é o centro do cristianismo, tudo mais é circunferência. O termo cristão foi usado pela primeira vez em Atos 11, 26 e significa um pequeno Cristo. Desta mesma cela da prisão, Paulo escreveria que Cristo é nossa vida, Colossenses 3,4. Isto é, a vida inteira de um cristão encontra-se em Cristo. Anteriormente, ele havia escrito, portanto não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Em outras palavras, a vida inteira de Paulo era Cristo vivendo nele. Quando passou a ser de Cristo, Paulo abriu mão de tudo por aquele em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. Nada mais se compara ao valor insuperável de conhecer a Cristo. Será que sua vida tem esse mesmo foco exclusivo? Para você viver a Jesus Cristo? Você considera que Cristo é tudo em sua vida? Você consegue dizer que viver é Cristo? É isso que significa ser um verdadeiro cristão. Significa viver em Cristo e para Cristo. Morrer é lucro. Paulo então acrescenta, o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Mais uma vez o verbo foi acrescentado pelos tradutores. Mais uma vez o verbo foi intencionalmente omitido por Paulo, a fim de causar uma forte impressão sobre seus leitores. Essa omissão dá uma força extraordinária ao que ele está dizendo. Para ele morrer é lucro muito maior do que viver. Lucrar significa receber um grande benefício. Paulo percebe que a morte trará para ele um benefício maior. O túmulo promoverá a glória. A morte o levará à presença imediata de Jesus Cristo. A morte significa lucro inestimável porque o introduzirá na sala do trono de Jesus Cristo. A morte não será uma tragédia, mas um triunfo. Esse é o segredo para que os crentes vivam confiantes. O puritano Richard Sibbes escreveu, pode um homem ter encorajamento maior que lutar contra o seu inimigo do que saber que a vitória está garantida antes de começar a luta? Gostei. O mais importante no céu não são as ruas de ouro nem os portões de pérolas. O maior lucro de estar no céu não é nem mesmo sermos reunidos aos nossos entes queridos. O maior lucro será estar diante de Cristo e vê-lo como Ele é. A glória do céu se encontra no próprio Jesus Cristo. A maior morte levará Paulo para o Senhor Jesus Cristo. Pode haver lucro maior que esse? Como cristão, você e eu precisamos ver a morte dessa maneira. O mundo não faz isso porque não pode.
precisa negar a morte e procurar ignorá-la, ou desesperar-se com a morte e ser esmagado por sua realidade. Nós podemos viver com o conhecimento libertador de que o melhor dia desta vida será o último. O túmulo não é soberano, mas sim um serve para nos levar a Cristo. Você tem essa confiança? Você crê que a morte é lucro? Se você vive para Cristo, então morrer será lucro. Contudo, se vivermos para qualquer outro ser ou qualquer outra coisa que não seja Cristo, a morte será perda.